Olá! Desde 2003, o Brasil proibiu o livre comércio de armas por meio do Estatuto do Desarmamento. Em 2005, em resposta ao referendo sobre se o comércio de armas deveria ou não ser mantido, 63% da população decidiu que as lojas de armas poderiam manter suas portas abertas. A votação não encerrou o assunto e, desde aquele momento, o Congresso vem discutindo propostas que modificam as regras para a venda de armas ou simplesmente revogam o estatuto. Com a eleição de um novo Congresso e um presidente que apoia a flexibilização da venda de armas, a proposta ganha força. Mesmo com regras mais rígidas para a obtenção de uma arma, o número de licenças concedidas vem crescendo substancialmente. Passou de 3.029 em 2004 para 33.031 em 2017. Hoje, para obter uma arma, é preciso ser maior de 25 anos, ter ocupação lícita e residência certa, não ter sido condenado ou responder a inquérito ou processo criminal, comprovar a capacidade técnica e psicológica para o uso do equipamento e declarar a efetiva necessidade da arma. No substitutivo ao projeto do deputado Rogério Peninha Mendonça, que está na pauta do plenário nesse momento, a idade passa para 21 anos e a pessoa poderá responder a inquérito ou processo penal. Não será necessário provar a efetiva necessidade da arma. Bom, para discutir essas e outras questões, o Expressão Nacional convidou o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, a consultora da área de segurança pública, Isabel Figueiredo, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o especialista em segurança pública, Major Aguiar, da Polícia Militar do Distrito Federal. E eu vou começar perguntando para o deputado Alberto Fraga. Deputado, o senhor tem uma extensa carreira na Polícia Militar, por isso que eu faço essa pergunta, porque a gente vê com frequência autoridades policiais falando não reaja a assalto, não reaja quando for abordado. E, ao mesmo tempo, o senhor defende uma maior liberalidade aí na venda de armas. Como é que a gente concilia isso? Se eu não vou reagir a assalto, por que eu vou ter uma arma? Primeiro, que ninguém é super-herói. Continuo dizendo que se você for pego de surpresa, o bandido botar uma arma na sua cabeça, você não tem que reagir. Agora, se você está dentro da sua casa e presenciar o marginal tentando arrombar uma porta ou tentando pular o muro e você com uma arma em casa, se você der um tiro para o alto, certamente esse bandido vai correr e não vai assaltar a sua casa. Então, é essa situação que a gente coloca. Nós não defendemos que toda a população tenha que se armar. Nós defendemos o direito de escolha que seja garantido e preservado de acordo com o que foi votado pelo referendo. 64 milhões de pessoas disseram não à proibição do comércio de arma de fogo. Então, você começou o programa dizendo que está proibido o comércio. Não, ao contrário. O comércio está liberado, desde que se cumpra os requisitos. Né? Então não há proibição. Liberado sem regras, né? Mas é só cumprir os requisitos, o cidadão tem que ter o seu direito assegurado, o seu direito de escolha. Quem não quiser, não compra. Agora, retirar o direito do cidadão de comprar uma arma para ter dentro da sua residência, eu acho que é uma interferência na vida do cidadão. Agora, claro que nós temos que criar regras, requisitos, e são esses requisitos que estão aí hoje no Estatuto em vigor, que nós até defendemos. Só queremos suprimir que, quando o PT perdeu o referendo, eles descobriram esse furo na lei e essa lacuna da lei, vamos dizer assim, que o requisito mais fácil seria a comprovação da necessidade. Para o que é a comprovação da necessidade? É você dizer por que você quer uma arma. É a fundamentação. A Polícia Federal, orientada na época pelo governo do PT, o que é que eles fizeram? Passou a tirar o direito do cidadão de poder comprar uma arma, porque tudo que era apresentado como motivo e como necessidade, o delegado, de acordo com seu livre-arbítrio, decide quem podia e quem não podia comprar uma arma para ter no interior da sua residência. É contra isso que nós estamos querendo fazer uma flexibilização e, evidentemente, que logo a seguir eu vou falar de alguns pontos que nós vamos apresentar as propostas. Porque é engraçado, é bom que se saiba aqui, eu tenho apanhado nas redes sociais de pessoas que parece que não conhecem o meu passado
Eu fui o presidente da Frente do Não, fui eu que primeiro iniciou essa campanha contra o desarmamento e alguns bobões que não sabem o que estão falando, me acusando de ser desarmamentista. Quer dizer, não conhece nada da minha vida para ficar falando essas bobagens. Deputado Nelson Pellegrino, o senhor acredita que existe um direito do cidadão a promover a sua autodefesa? Bom, primeiro boa noite a todos, a Fraga, a Isabel, a Joguiar, você, a todos que estão nos ouvindo. Eu diria que não há um direito do cidadão a portar arma. Eu acho que o direito do cidadão se defender é um direito constitucional. Ele tem, inclusive, a figura da legítima defesa. Agora, eu, além de estar nessa casa como Fraga aqui há 20 anos, e participei de todas essas discussões, já fui secretário de Justiça na Bahia e fui também coordenador do PRONASSE na Bahia. Portanto, estudei muito essa matéria. Participei ativamente do debate, do plebiscito, onde a população, majoritariamente, disse que a regra é que nós temos que desarmar a população e não armar a população. Essa que tem que ser a regra. Nós temos que tirar a arma da mão do bandido e não dar a arma para a população. Você vê que nos Estados Unidos, qual é o fundamento para que o americano tenha arma livremente? É para ele se defender do Estado. Não é para ele se defender dele, a defesa dele. É uma coisa histórica nos Estados Unidos, onde o cidadão, para se defender do Estado, ele adquiriu esse direito que constitucionalmente vem sendo mantido e é uma coisa meio sagrada. Apesar das tragédias que acontecem todo dia, acabou de acontecer uma agora lá numa sinagoga. Então, a questão central, e aí todos os estudos que pousaram na minha mesa quando eu era secretário de Justiça e depois, quando eu participei do debate sobre a questão do desarmamento, é o seguinte. O Meiro Fraga já disse, em 10 situações, a reação, se você tiver muito adestramento, você consegue reagir e tem uma eficácia. Em 9, você vai perder. Por isso é que todas as autoridades não reajam. Mesmo que você esteja armado, não reaja. Porque se você não tem adestramento suficiente. Em 10 situações, 9 você vai perder. A mesma situação se aplica no trânsito, onde você for abordado em qualquer situação, como também em sua casa. Estudos demonstram que as pessoas que reagem a assalto nas suas casas estão armadas, elas, na maioria dos casos, elas perdem e a arma ainda acaba indo para a mão do ladrão, para a mão da bandidagem. Todas as estatísticas mostram que a arma na mão do cidadão acaba na mão do bandido, de uma certa forma ou de outra. Sem falar dos acidentes que acontecem, né? Crianças que pegam essas armas, quando tem uma briga entre marido e mulher, a facilidade do acesso pode gerar uma tragédia, uma criança que pega a arma e leva para a escola, a empregada que manuseia de forma incorreta, entendeu? Então, todos os estudos demonstram que é uma falsa noção de segurança essa que o cidadão tem com arma, mas todos os estudos demonstram que portar arma ou ter arma em casa, na maioria dos casos, não só gera uma situação de violência, uma situação de falsa segurança, uma reação que em 90% dos casos você vai perder, certo? Só em 10%, se você estiver muito adestrado, você vai ter condições de reagir. E o que é mais grave, essas armas não só aumentam a violência, elas são um instrumento de aumento da violência e muitas das vezes essas armas vão parar na mão do bandido. Essa que é a realidade e você veja que os números estão aí. Desde que o estatuto ele foi implementado e a decisão da população foi no sentido de não, a regra não é ser arma, e portanto eu acho que até para mudar tinha que ter uma nova consulta plebiscitária. Acho que tem que consultar a população, porque a população já decidiu sobre essa matéria, mas as estatísticas demonstram que só com a implantação dessa regra do Estatuto do Desarmamento foram poupadas 134 mil vidas no país. Isso não é um número que possa ser desconsiderado, é um número significativo. É um número significativo. Então, eu acho que é um lobby da indústria do armamento, não estou dizendo, acho que Fraga é um homem de segurança pública, ele tem uma visão, não sei qual é a posição do major, nesse sentido, respeito posições contrárias, mas há um lobby muito grande. Esse lobby, inclusive, que impede até a modificação da legislação dos Estados Unidos. Você tem a indústria, a Associação Nacional, né, dos usuários de arma, então é um lobby poderosíssimo no Congresso americano, que impede a modificação da lei, a despeito de situações de jovens, de você chegar no Walmart, comprar um fuzil semiautomático e chegar na escola e disparar contra os colegas. Aí, qual foi a solução que às vezes eu acho que foi o presidente W. Bush apresentou antes dessa situação? Não sei se foi, não, acho que foi o Trump. Defendeu que tinha que armar o professor. Então o professor tem que estar com a arma ali no code. Se alguém chegar com a metralhadora, ele vai reagir primeiro. Em vez de desarmar a população e impedir que o cara chegue na escola com arma, com fuzil semiautomático na escola,
a solução que o Trump encomendou. Não, vamos armar o professor. O professor agora vai estar armado na sala de aula para poder reagir. Hein? Mostra que eles não têm medo de arma. Não. Tem medo de um bocado de coisa, né? Então, sinceramente, com toda sinceridade, eu acho que há um sentimento hoje legítimo no Brasil, né, do cidadão que quer segurança. Nós temos que dialogar com esse sentimento. Eu tenho dado contribuições nesse sentido, como secretário de Justiça, como coordenador do PRONAS, dei sugestões de contribuição nesse sentido, apresentamos propostas ao país. Nós queremos que o cidadão tenha segurança, mas não essa falsa noção de segurança. Essa, na minha opinião, é uma falsa noção de segurança. Doutor Isabel, diante dessa sensação da população de uma crescente insegurança, como é que a senhora vê essa questão dela resolver? Então, eu vou me armar, já que o Estado não me dá segurança, eu vou me armar para eu me defender. Eu acho que tem um certo, baseado um pouco no que disse o deputado Nelson Pellegrino, um certo estímulo a essa ideia de que a arma resolveria, né? Então, isso é vendido como uma solução e acho que tem uma escolha de premissa que a gente tem que fazer, que é no que a gente vai se basear, se a gente vai se basear no que a gente acha ou se a gente vai se basear em dados, né? E acho que os dados já consolidados das pesquisas sobre armas, eles de alguma forma vão todos no mesmo sentido, que é no sentido de que a presença de arma de fogo numa situação de rua aumenta a chance do portador ser morto, a presença de arma de fogo numa residência aumenta em 56% a chance de um homicídio ou um suicídio acontecer. Fora os acidentes, nos Estados Unidos, que a gente está citando como exemplo, a gente tem por ano mais de 8 mil crianças que ou são mortas ou sofrem acidentes e são feridas com armas de fogo. Então, é uma questão da gente escolher um pouco aí qual é a base principal do nosso argumento. Agora, eu acho que a sua pergunta é uma pergunta bastante importante, porque eu acho que o apoio à questão do armamento, e mais do que isso, esse aumento também das licenças concedidas, que você mencionou no início do programa, né? Então, se a gente for fazer uma conta, eu estou te dizendo, olha, cada 10 minutos tem uma nova arma sendo registrada no país hoje, né? Não dá para dizer que o país não tem arma, que a população não pode ter arma. Como é que eu posso dizer isso, sabendo que a cada 10 minutos tem uma nova arma sendo registrada e entrando no mercado com esse risco, inclusive, que disse o deputado, que sempre, muitas vezes acontece, de ser extraviada e parar na criminalidade, né? Eu acho que a questão toda é a gente tentar pensar, bom, esse talvez não seja de fato um bom caminho, né? Esse é um caminho que traz, conforme os dados mostram, muito mais resultados ruins do que bons resultados. Então, a questão é mudança de foco. Quer dizer, faz sentido, é legítimo a gente estar muito insatisfeito com a nossa segurança pública. É legítimo a gente estar olhando uma população que hoje está com medo, né? Mas a questão é, qual é a resposta para isso? Me parece que resposta com base em achismo nunca é um bom argumento para a gente sustentar políticas públicas, né? Então, acho que a gente poderia pensar alternativas que já são comprovadamente mais eficazes. Major Aguiar, como é que... Eu vou ser obrigado, primeiro, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Eu vou ser obrigado a discordar do deputado e da nossa especialista, porque o que a gente vê é que existem dados muito relevantes que afirmam que países mais armados, regiões mais armadas, têm menos homicídios. O número de armas em circulação nos Estados Unidos chega a mais de 300 milhões de armas. É quase uma arma para cada habitante. E ainda assim a gente tem uma taxa de homicídio de 4,8 a cada 100 mil pessoas. Comparando com o Brasil, eu vi hoje o dado, questão de pegar o mais recente possível, são 26,7. De cada 10 homicídios, em números brutos, de cada 10 homicídios que acontecem no mundo, um foi no Brasil. Nós temos números superiores à guerra. E nós nunca tivemos tão poucas armas nas mãos das pessoas. O criminoso hoje está muito armado, mas o cidadão ele não tem o direito, que lhe foi garantido democraticamente, através do plebiscito, que garantiu ao cidadão o direito de comprar sua arma. O povo foi lá e escolheu 60%. Foi uma eleição mais absoluta do que para presidente. Nenhum presidente nosso nunca teve uma votação. 64 milhões de votos, nenhum teve. E do plebiscito para cá, quase todos os estabelecimentos que vendiam arma de fogo fecharam, porque a lei nominalmente permite o comércio. Mas os regulamentos, os decretos, burocratizam de tal forma e tornam o processo tão caro que hoje é quase impossível você comprar uma arma para posse, não estou nem falando para porte. Porque o porte hoje para um civil é praticamente impossível. Eu sou policial. Para a gente comprar munição para treino, leva um ano para chegar. E não foi a redução nem o Estatuto de Desarmamento que fez com que o número de homicídios caísse. Pelo contrário, a gente nunca teve tanto homicídio no Brasil. Então, eu acho que
acima de qualquer coisa, a vontade do povo devia ser respeitada porque nós vivemos uma democracia. Então, se o povo decidiu que o comércio de armas no Brasil deveria ser mantido, não há por que o Estado retirar do cidadão uma escolha que ele fez democraticamente na urna. Eu acho que isso tem que ser respeitado acima de tudo, primeiro. Depois a gente entra nos dados e eu continuo brigando com os dados também. Então, eu vou trazer aqui um dado que eu encontrei hoje numa revista norte-americana chamada Slate, um relatório do FBI que mostra que o total de homicídios cometidos em desentendimentos pessoais, que são brigas de trânsito, discussões de família, brigas de bar, nos Estados Unidos, é o dobro do número de homicídios cometidos em crimes, como assalto, Aí você está falando de porte. Nós Sim. estamos falando aqui em posse. Então, Aí mas vocês quem tem uma confundem muito arma, o porte da vai posse. carregar, não vai. Não, mas a questão, De mas forma a alguma, questão, de mas forma deputado, alguma. mas a questão que eu queria alguma. colocar é uma outra, que não é, é o seguinte, quando a gente retira a questão de provar a necessidade, eu queria só discutir os critérios. Como é que a gente sabe que a pessoa para quem eu estou concedendo uma arma, ela vai ter equilíbrio para manter essa arma sem... Psicotécnico. Então, mas a gente não perde a cabeça, deputado? Mas Porque já existe o psicotécnico. As pessoas, porque a gente vê, o Mas Brasil você pode tem... perder a cabeça dirigindo um carro. Então, e matando o vizinho do Sim. lado. Eu sou uma que posso Em matar Brasília, alguém do meu semana lado, passada, deputado. teve um feminicídio, já teve 2 de facada, 19 facadas. Cadê a arma? Então, é isso, É deputado, fato. como é que E pode vai avaliar? facilitando? É isso que eu estou perguntando Vai para os facilitando cada vez mais? especialistas. Não, não é facilitando, é o Vai direito de facilitando? escolha. Então, deputado, como que faz essa escolha? É isso que eu queria discutir aqui com os senhores, esses Primeiro, critérios. esse dado americano Porque é tem, por importante. exemplo, essa proposta aqui de retirar, de permitir que uma pessoa que está sofrendo um inquérito policial tenha o direito de ter uma Mas o posse de inquérito arma. policial quer dizer o quê? O inquérito policial, o Pellegrino é advogado. O inquérito policial, qualquer um de nós pode estar respondendo. O inquérito policial é simplesmente uma instrução. Você vai chamada para responder um inquérito, você não está condenado. Não, eu também O concordo. fato de Agora, você veja responder bem, o inquérito, por que que você vai ser policial é um proibido? indicador também importante. Agora, eu queria só um pouco fazer um contraponto, com todo respeito ao Major, quando ele fala da estatística dos Estados Unidos, do Brasil. Primeiro, nós temos que considerar o que é a sociedade americana e o que é a sociedade brasileira, que é a desigualdade no Brasil, São números. a violência no Brasil e a São violência nos números. Estados Unidos. Segundo, na Suécia, por exemplo, que tem baixos índices de homicídio e de violência, ninguém é armado lá. Mas na Entendeu? Suíça, Então, Mas na Mas, gente, Suíça, entendeu? mas na Então, Suíça, não, você- cada gente, cidadão vamos- tem não. uma arma. Vamos Então, os terminar, países, vamos que têm terminar sociedades o mais raciocínio. estáveis, os índices de violência são muito pequenos. E as pessoas não andam na armadas em Suíça, casa nem cada nas ruas. cidadão tem uma arma e o homicídio é quase zero. Então, Mas tem é só porque uma a arma, questão deputado, ele tem um social. fuzil. Ele tem um questão fuzil, social. porque lá Então, não tem força A armada. questão ele tem social. fuzil. A questão social. vamos, deputados, a gente ficar só com o número de um país, o país então. Mas o que traz a segurança então? Deputado, o senhor pode concluir isso que estava falando? Bom, então o que eu que acho pode que, tra- eu o que acho que o traz seguinte, a então segurança? eu sou, do ponto de vista, e as estatísticas dos meus estão demonstrando isso, especialistas, porque eu conversei com um especialista. O Fraga é um especialista. Ele sabe muito bem qual é a orientação, não reaja porque você não tem adestramento para poder suplantar e surpreender o bandido. Então essa é a regra geral. Não só em casa, como no trânsito, onde você estiver. Essa é a regra geral. Então o que é isso? Você portar arma não é nenhuma garantia de segurança. Então essa é a regra geral. Eu Então essa é a insisto, orientação geral. eu então insisto. a primeira coisa é Só um isso. minuto, A gente não está deputado. falando de porte, por favor. Não, Deputado, Fraguinha, nós falando estamos do discutindo direito de você outra coisa. comprar Nós estamos uma arma discutindo para o ter em seguinte, casa. todos os especialistas dizem o seguinte, se você estiver armado, se você reagir, a possibilidade de você conseguir êxito é de 10%. 90% é de você não ter. Se Porque você você não mesmo, for surpreendido. Fraga, eu disse a você isso aqui até no intervalo. Eu já tive arma. Antes de ter, eu tomei curso, tomei adestramento, tenho uma série de normas de segurança. E quando teve a discussão do Estatuto de Armamento, eu devolvi minha arma, resolvi devolver. Até porque a segurança, porque tinha menino pequeno, fiquei preocupado em devolver. Mas porque estou convencido, entendeu? A questão concreta que nós temos que discutir é o seguinte, armar a população vai aumentar a segurança ou vai diminuir? Então, as estatísticas todas demonstram que armar não resolve o problema. Pelo contrário, vai agravar num aspecto, Eu discordo. que é o aspecto do quê? Que aí vai ao encontro à pesquisa que ela disse. Você veja, nos Estados Unidos, você, briga de marido e mulher termina em morte, briga de trânsito termina em morte, o menino pega a arma e vai para a escola e mata os colegas. Por quê? Porque tem a arma em casa, tem a facilidade. Tem a arma como porte e como posse. Lá é entendeu? liberado. Lá é É porte, liberado. porque a gente faz confusão. O que é o porte?
é você poder Andar transitar com ela, livremente. E você ter o registro, é você ter sua arma em casa para sua defesa pessoal. O porte, pela lei do Estatuto dos Armamentos, que foi aprovado só para determinadas autoridades públicas, principalmente da área de segurança pública. Há exceções muito raríssimas. Agora, a questão central que nós temos que discutir aqui, que eu acho que para mim esse é o ponto fulcral. Dar arma ao cidadão vai aumentar a segurança dele? Não vai. Vai aumentar a violência? Todas as estatísticas demonstram que sim. Essa Major para mim é a Aguiar. questão central. Major Aguiar. Na questão dos Estados Unidos, quando se fala desse tipo de crime, é importante ver por que a gente cita os Estados Unidos? Porque eles têm estudos muito mais acurados que os nossos e eles levam esse negócio de estatística muito a sério, muito mais a sério que a gente. E, por exemplo, nos crimes violentos que acontecem nos Estados Unidos, acontece muito crime por desentendimento e tal, mas quando a gente vai ver o tipo de arma que mata as pessoas, com que é cometido o homicídio, a gente vai ver que os martelos, se mata muito mais gente com martelo de marceneiro, do que com arma de fogo. Então o crime de oportunidade, o crime do desentendimento, da briga de vizinho, ele vai ocorrer com a arma que tiver à mão. Vai ser a faca, vai ser o porrete, vai ser o cabo de vassoura, a estaca, o serrote, e é o que acontece nos Estados Unidos. Se a gente for pegar essa estatística e esmiuçar, é isso que a gente vai ver, que martelo mata mais que arma de fogo numa sociedade que tem 300 milhões de armas. No Brasil, os estados que a gente tem menos armas não são os mais seguros. São Paulo, que é um dos estados que tem mais... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, São Paulo, que eu gosto de São Paulo porque é um estado muito complexo, muito grande. Está com índice de homicídios agora chegando a 10. Tem uma redução gigantesca. E é um estado muito armado, se comparado, por exemplo, com os estados do Nordeste, que a gente chega a taxa de 40 homicídios por 100 mil habitantes. Então não é a retirada da arma da mão do cidadão de bem que está fazendo a diferença. Alagoas e Sergipe foram os estados que mais se desarmaram. E são os estados mais violentos. E são os mais violentos. Mas a O Rio Grande violência do não é Sul. função disso, O interessante é que vocês não só querem ouvir as estatísticas que beneficia a opinião de vocês. Tem um estudo feito por Harvard, Universidade de Harvard, prova categoricamente que não é o estado que tem mais armas que implica em um maior número de homicídio. Isso foi amplamente divulgado. Eu nunca vi, quer dizer, aí eu vejo a Isabela falar aqui de 33 mil armas. Você sabe quantas armas existem no Brasil? É um universo de pelo menos 15 milhões de armas. 15 milhões de armas. Aí você vem me falar que 33... As oficiais. Não, estou falando, oficialmente tem mais de Não, 20 33 mil milhões. foram as licenças. É Então, aumento de licença. é isso foi só aí. Eu estou dizendo esse aumento de licença licença, anual, da pessoa registro, física. eu entendi. Física, de 3 Eu mil entendi. pra 30 mil. Mas eu estou te Claro que dizendo... isso é muito pouco. Eu estou perto te do dizendo que o continente, universo óbvio, de armas que óbvio. existe no Brasil passa de 20 milhões colocando as armas ilegais. Se você colocar armas de cidadão de bem, que está em casa e que teve o seu registro vencido e que não foi renovar, nós hoje estaremos aí perto de 10 milhões de armas. Quando eu quero que agora seja concedido uma anistia e um recadastramento, é que eu acho muito melhor para o governo saber quantas armas tem no seu país e com quem estão essas armas. Porque as do bandido, essa ninguém sabe. E essa ninguém corre atrás. E essa ninguém corre atrás das fronteiras para proibir essa entrada. O Brasil produz fuzil AR-15, por um acaso? É o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, direto em São Paulo, e eu não vejo nenhuma atitude ser tomada. Então, quem foi desarmado, como disse aqui o Pellegrino, foi o cidadão. O cidadão que de forma espontânea foi lá e entregou a arma. Bandido não participa de campanha de desarmamento, bandido não entrega a arma dele, bandido não compra a arma deixando o CPF. Quer dizer, é um Estado querendo punir um cidadão que vai comprar uma arma e deixa seu CPF, deixa seu endereço. A doutora Isabel, que está tentando Pior que falar com essa lei aqui. agora, o bandido vai poder comprar arma com CPF. Não Pega vai. alguém que tem uma E o ficha antecedente compra arma. criminal? E o antecedente Deputado, criminal? Não, pega uma pessoa que tem deputado. ficha limpa para comprar para ele. Deputado, Um laranja, veja- Não é Um assim. conjunto Um laranja vai comprar de pra ele. temas, né? Acho que tem um Aliás, eu lado vi que isso é... essa semana, só me perdoa, um relato. Eu até tuitei sobre isso. Eu estava logo depois da eleição e um garçom, estava na secretaria, me disse o seguinte, que o cara do tráfico lá disse para ele que a orientação do pessoal do Rio de Janeiro era a favor disso, porque agora eles iam poder comprar legalmente as armas. Iam pegar gente que não tinha antecedente criminal para comprar para eles. Poxa, Jura você. Isso é história de troncoso, Não é de história tá não, o doido. cara ouviu do Não, traficante mas isso. não faz sentido. Doutora Tem Isabel. um conjunto de temas que todos eles
demandam aí várias possibilidades de conversa, né? Mas acho que algumas coisas me chamaram a atenção dessa rodada que eu gostaria de pontuar. Primeiro é a questão particular da redução ou não de homicídios trazida pelo Major, né? Eu acho que qualquer pessoa ligada à área sabe que a redução de homicídios não depende de um fator, né? Não depende de ter ou não ter armas, assim como não depende de ter mais a polícia na rua ou não. Quer dizer, assim como o fenômeno é multifatorial, a solução dele também é multifatorial, né? Este fator, por si, ele é um fator que reduziu em 12% a tendência de crescimento dos nossos homicídios, né? Então, o IPEA vai trazer um estudo em que ele vai falar assim, olha, não tivesse só isso, só o estatuto e o controle de armas que a gente teve, nossa taxa de homicídios hoje seria 12% superior do que ela é. Então, eles conseguiram isolar o impacto da redução de armas em circulação no país e trazer essa informação. Ou seja, continua crescendo? Continua, Major. O anuário do Fórum do ano passado traz um número superior ao que o senhor citou, né? O número de mortes violentas intencionais do ano passado no país passou de 30 por 100 mil habitantes, né? Então, é um número bastante assustador, né? Mas, por outro lado, tem esse dado de que não fosse o estatuto, a gente estaria em uns 35, 38 por 100 mil, o que é uma diferença bastante grande. Acho que o deputado traz o número de vidas poupadas. base em que né? que então, isso é uma coisa... Não, é uma coisa as estatísticas são feitas. Tendência, As estatísticas são feitas por quem? Pelas Pelas ONGs? que estão Não, negativo. Por isso que citadas. no SUSP nós colocamos Fraga. lá agora, tem que ter um instituto, Fraga, o eu governo quero tem que ter um fazer- instituto. Sim, mas Não são os dados do me fórum permitir, ou da deputado. Viva Rio que tem que prevalecer, não? Deputado, Não, mas esse esse dado estudo não é é do do IPEA, fórum, é do esse IPEA. estudo é do IPEA, é do um Daniel órgão Cerqueira, do mas Estado do olha, IPEA. Mas deixa só eu fazer duas outras observações que me parecem relevantes. Eu acho que, por outro lado, quando a gente vai para a questão específica do ter arma em casa, a gente também desvia de alguns pontos que são importantes, né? O deputado traz uma... Não, viu que alguém está entrando em casa, tem que poder dar um tiro para cima. Bom, primeiro, deputado, eu entro em pânico com a ideia do tiro para cima, Então, né? no peito? Que a bola para peito é melhor? cima cai. Não, Né? Não é cai, é física. Sim, né? Não mas vai não para a mata. estratosfera. Mas não Ela mata. volta, e volta com a mesma velocidade Mas não de mata. força. É crime, né? atirar pra É cima. crime, Não mata. é uma É das crime causas atirar pra das cima. balas perdidas no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que parar de ver filme americano e achar que atira para cima e se dissolveu lá em cima, porque não se dissolveu. Caiu e pode causar um acidente também. Mas, tirando isso, que foi mais uma A provocação, bala quando sobe, uma sobe provocação rodando por boba, causa das raias. eu Quando acho ela que tem desce, uma ela não outra desce questão. rodando, ela não faz Eu acho buraco. que tem uma outra É questão, isso. deputado, que a gente desvia de um outro problema, que é, eu preciso ter um sistema de segurança pública em que eu tenha, de fato, prevenção, em que eu tenha, de fato, polícia ostensiva fiscalizando e prevenindo crimes. Eu tenho que ter algo que eu não tenho, infelizmente, em boa parte do país hoje, pronta resposta. Quando eu ouvir que alguém está entrando na minha residência, eu tenho que ligar 190 e saber que rapidamente a pessoa treinada, preparada e que tem a função do Estado de resolver aquela situação vai estar lá. E essas são Aí eu coisas que a gente concordo com não você. discute. Se tivesse porque a esse gente pronto atendimento, eu usa concordo essa com você. Entendeu? A gente sai dessa discussão. Se tivesse esse pronto pra uma outra atendimento, que é- eu também Deixa entregaria eu só minha fazer arma. uma A gente vai ponderação. pra uma A outra deputada, discussão, a doutora só pra terminar. completar, a gente Pra vai gente- para uma outra discussão que é assim, então já que não funciona, vamos armar a população. Em nenhum momento a gente está fazendo Mas a você me discussão permite só fazer uma certa, que é, observação? vamos fazer Isabel, funcionar, Isabel, não é isso que Deixa tem que eu fazer uma observação acontecer? que vai dar Por encontro à sua favor. argumentação. Eu iniciei a minha fala dizendo o seguinte: todos os especialistas dizem que a arma não gera uma reação eficaz. Então, isso é que é o pressuposto Sim, básico. claro, Na claro. verdade, É uma falsa noção de agora, segurança. e aí minha Não, última- A arma não gera Vamos- proteção. Doutora, a Você senhora acha termina se que eu alguém der um preciso ir tiro para o pro alto, intervalo. o bandido correr, ele vai Bandido resistir isso na não delegacia? tem medo Gente, de nada. é quando claro quer que ele entrar. não vai. A doutora está Então, isso terminando, a faz gente parte da precisa ir estratégia. para o Porque intervalo. geralmente tem um fator surpresa. Esse é que é o problema principal. Pular um muro não é O fator principal surpresa, problema não. é o fator surpresa. Se você Quem estiver bandido vendo, não não pode vai tomar Deputado. na porta da sua casa como Deputado. testemunho de Jeová, não. Ele vai de forma Deputado, subsidiária, só porque ele não vai terminar, falar, doutora, tô aqui só para assaltado, terminar não. e a gente Tem vai um para o fator intervalo. surpresa, esse é que é o maior risco. Também, nada. que é um argumento muito Esse é o maior pesado risco. e que muito me preocupa, e aí vai ter situações de porte, mas tem situações de posse também, que é quando a gente vai olhar, e acho que o Major conhece esses dados melhor do que eu, quando a gente vai olhar para o número de profissionais de segurança pública que são assassinados, né, mesmo com armas. Então, a gente está falando de pessoas que são treinadas, né, que têm o hábito do uso desse tipo de equipamento e que ainda assim, quando são surpreendidos, às vezes naquela questão simples da entrada em casa, né, aquela coisa do descer do carro para abrir o portão, né,
essas pessoas que têm um tipo de treinamento que nunca o cidadão comum vai ter, e a habitualidade do lido com a arma vai ter também, né, elas são pessoas que são mortas. A gente está falando só em 2017 de quase 300 profissionais de segurança pública que foram assassinados na folga. Né? É algo que a gente também tem que levar em consideração. Intervalo, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente volta. O também sabe. É uma regra que é o seguinte: um bandido, quando entra no ônibus, ele, quando identifica o policial, o que é que ele faz? Ele atira. Por quê? Porque ele sabe que o policial vai atirar nele. Sabe por quê? Porque a regra é assim. Então imagine, quando o bandido entrar na sua casa, ele sabendo que você está armado, ele vai ter uma reação muito desproporcional. Deputado, pelo contrário, ele vai ter uma reação desproporcional. A gente vai fazer... Ele já vai preparado para a situação de Por favor, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu volto daqui a pouquinho e eu vou ler a sua mensagem, Leonardo Dalmo. Eu já leio daqui a pouquinho, quando a gente voltar, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, o Expressão Nacional está de volta e hoje nós estamos discutindo a revogação ou não do Estatuto do Desarmamento. E eu vou começar, vocês viram, o primeiro bloco terminou naquela confusão, ela continuou aqui no intervalo e a gente conseguiu um minutinho para ler as mensagens aqui dos nossos telespectadores. O Leonardo Diniz está dizendo, ele concorda com o deputado Fraga e com o Major Aguiar, acredito. Ele fala que morou no Canadá e lá todo canadense que ele conheceu tinha armas. E ele falou que a segurança lá é top. O Donizete Lacerda, de Curitiba, no Paraná, via Facebook, ele disse que armar a população vai aumentar a segurança com porte e posse. A Suzana Fernandes concorda com a doutora Isabel e ela disse o seguinte: se a população tivesse mais sensação de segurança por parte do poder público, não haveria necessidade de autodefesa. Ela é do Rio de Janeiro. O Dalmo Martins diz que não nega que gostaria de portar uma arma para segurança, mas mesmo que seja liberado, um 38 é muito caro, quanto mais uma .40. E a Gilmara pergunta, a produção da arma será made in Brasil ou vai abrir o mercado para a produção de armas? Eu queria juntar a pergunta dela. O senhor falou da diferença entre porte e posse. Uma pessoa que tem uma arma, ela não vai querer andar com essa arma, porque um dos argumentos das pessoas que defendem a liberação é, inclusive, no caso das mulheres, de aumentar a segurança, o Major Aguiar que está quietinho, de aumentar a segurança das mulheres contra ataques sexuais. Eu acho que tem uma frase que é famosa nos Estados Unidos, é que Deus fez os homens fez uns homens fortes, fez homens diferentes. E Samuel Colt os igualou quando produziu a pistola 1911, que é uma arma que revolucionou o processo de tiro. E, sem dúvida nenhuma, é um equalizador de forças, porque o homem tem uma força física muito maior do que a mulher. E muitas vezes é difícil para a mulher se desvencilhar de uma agressão por causa da força física. E a arma é, sem dúvida nenhuma, uma chance dela sair daquele quadro. A gente falou aqui no último bloco, foi muito falado, que não existe, todos os estudos apontam que a reação é sempre ruim. Eu discordo muito dessa questão. Porque esse discurso que é repetido, principalmente por ver com políticas internacionais, ele é repetido de uma forma que o bandido hoje, ele acredita que se o cara reage, ele realmente tem que matar a vítima. E ele justifica isso. Você prende o criminoso e fala, mas eu matei porque ele reagiu. Todo mundo sabe que não se deve reagir. A gente tem que citar os Estados Unidos porque eles têm os estudos. O Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos apresentou um estudo que 74% dos criminosos, quando eles acreditam que numa residência pode ver alguém armado, eles evitam entrar naquela residência. Quando a gente fala, se tiver arma vai ser um caos no Brasil, bang bang. O Brasil já foi assim, até 1997 a gente podia comprar uma arma, vendia arma na Mesbla, né, na Sears, naquelas lojas de departamento antigas, você tinha um departamento onde se vendia arma. E não era um caos. O número de homicídios era menor, o país não era um bang bang, como se diz. Então não é isso que vai causar o bang bang. É claro que o crime é multifatorial, como a professora Isabel ali nos lembrou, mas o que eu quero deixar claro é que toda vez que o governo desarma a sua população, historicamente, esse é um processo de dominação. Foi assim no Japão feudal, foi assim na Alemanha nazista, foi assim na Revolução de 32. Muita da legislação que a gente tem contra armas aqui foi feita por Getúlio Vargas, por causa da Revolução Constitucionalista. Porque até aquela época a Polícia Militar de São Paulo tinha carro de combate, avião,
Essa legislação que a gente tem de calibres, o calibre 40 é restrito, o calibre 45 é só das Forças Armadas, é uma legislação que vem de uma ditadura. Então a restrição da arma é um processo autoritário contra o povo. A professora falou dos policiais que são assassinados na folga. Eu queria só lembrar, professora, que em São Paulo isso aconteceu por uma ordem do PCC, que mandou que todos os policiais fossem abatidos na folga para que eles não fossem enterrados com as honras militares. Não, mas então o policial chega em do casa... ano passado, não eram... Não, mas de essa São ordem Paulo. está valendo. Sim, então sim. o policial em São Paulo chega em casa e é abatido com um tiro na nuca, para que ele não morra em serviço, para que ele não seja enterrado com honras. O Brasil vive uma situação completamente atípica. O crime hoje tomou uma proporção no Brasil que não vai ser uma medida isolada, concordo com a senhora, que não vai ser a arma que vai resolver o problema. Mas também, dificilmente, eu vou conseguir chegar nesse pronto atendimento que a senhora quer. Isso não é possível. Deputado Nelson Pellegrino, o resultado do referendo, realmente 63% da população falou que queria manter o comércio de armas. Não houve naquele momento um desrespeito à vontade da maioria? Não, porque a maioria decidiu que não deveria ter o porte. As pessoas fazem confusão entre você ter o registro e o porte. O registro, você compra a arma e você pode tê-la em sua casa. O porte permite que você transite com a arma. O porte, pelo Estatuto dos Armamentos, só para a autoridade da área de segurança pública. Só elas podem ter o livre, né, trânsito com as armas. Mas, deputado, hoje Mas- ninguém consegue comprar uma arma. Deputado, Sim, mas casos deixa o deputado excepcionais. falar, Não ele ficou entendi. quietinho. Não, A assim, própria até- Polícia Federal dá esse dado. Olha, a cada 10 minutos tem uma Agora, nova o problema sendo é que para registrada. você comprar, você tem que passar por todos os testes e a polícia vai ver a conveniência. O problema é que eu continuo no meu ponto de vista original. E aí concordo com o que o senhor disse e com o que Isabel disse. O problema é essa falsa noção de segurança. Não é isso que vai resolver o problema da segurança. O que vai resolver o problema da segurança é tirar a arma da mão do bandido, combater o crime organizado. Eu acho que o governo de São Paulo, lá atrás, cometeu um erro estratégico. Eu digo isso com autoridade, sabe por quê, Major? Na mesma época que teve o salvo geral em São Paulo, nós tivemos um salvo geral na Bahia. Na Bahia nós enfrentamos. Em 72 horas nós dominamos. E São Paulo fez o acordo e permitiu que o PCC mandasse da porta da cadeia para dentro. E nós não permitimos isso. Eu, como secretário de Justiça, nunca permiti que preso mandasse em presídio no meu estado. E nós enfrentamos o problema dessa Bahia. Então, ou o Estado enfrenta o crime organizado, e não é na retórica, é na verdade. Primeira coisa que tem que fazer, Força Armada não tem que ficar em favela. Força Armada tem que estar protegendo as nossas fronteiras. Tem que impedir que as armas cheguem pelos 17 mil quilômetros de fronteira seca, pelo ar, pela água. Esse é o papel primordial das Forças Armadas no combate. Você vai impedir que a arma entre? Não impede totalmente, mas você pode reduzir significativamente. Veja o número de apreensão que a gente teve recentemente. Porque começa a ter uma vontade de reprimir. Quantas armas nós prendemos? Inclusive, um outro traficante de arma foi preso nos Estados Unidos, mandando fuzis de alto calibre. Então, se houver uma disposição do Estado para reprimir, aí as Forças Armadas têm que cumprir a sua missão nesse sentido, a Polícia Federal também tem que cumprir a sua missão na fronteira, porque é a missão dela, nós podemos reduzir a entrada de armas e drogas no país, significativamente. E temos que ir no ponto central. O que é que retroalimenta o crime organizado? É você comprar droga, vender droga, comprar arma e por aí vai. Então você tem que asfixiar o oxigênio do crime organizado, que é a lavagem do dinheiro, que é a montagem de esquemas de fachada que vão retroalimentando. Então o caminho é esse. E aí, como não se ataca a doença, fica se prodendo soluções para a febre. A febre é uma sintomatologia da doença. Nós estamos apresentando proposta para a febre. Mas eu... E que eu Deputado. tenho que não sejam eficazes. Esse é o Deputado problema Fraga, principal. entre as propostas que estão circulando aqui na Câmara, seria de tirar da Polícia Federal o poder de determinar se a pessoa pode ou não ter o porte de arma, ou a posse ou a porte de arma, que possa comprar. Não é isso. Fazer o Não convênio, porque quem convênio, decide hoje é a o con- Polícia Federal, né? Farem um Continua a convênio com as outras centralização. políticas. O SINARME, Todas Sistema as Nacional de Armas, ele é controlado pela Polícia Federal. O SIGMA é o sistema das armas dos militares. O que é que acontece? Hoje, a Polícia Federal continua e deve continuar expedindo o porte e a posse, o órgão centralizado. Quando a gente coloca no texto
estabelecimento de convênios com a Polícia Com as Civil, com a polícias Polícia locais. Militar, é porque a Polícia Federal tem que se convencer que não tem efetivo suficiente para poder fazer um cadastramento a nível nacional. Não tem efetivo suficiente para atender um cidadão lá no município, lá distante do Pará ou do Amazonas. Eles não têm superintendência. Então, o convênio é necessário para que ou um quartel da Polícia Militar recolha a documentação, encaminhe para a Polícia Federal e a Polícia Federal é que vai expedir para ter o controle. Hoje o problema que se fala é controle, que não tem. Sabe quantas armas existem registradas hoje no Brasil? 700 mil armas. Isso é brincadeira. Isso é mostrar que o governo é incompetente, que o governo gosta de ser enganado. A população que não suporta pagar taxas altíssimas para poder ter uma arma, quando alguém falou aqui, é verdade. Para comprar um revólver hoje, um 38, você gasta quase R$2.000. Não estou falando do valor da arma, não. Estou falando das taxas que são a burocracia. Então, isso tudo foram fórmulas que foram criadas, e aí, pelo Estatuto, com a maldade de fazer com que o cidadão deixe de comprar a sua arma para poder se defender. Quando a gente fala e insiste no direito de escolha do cidadão, é porque eu acredito que o cidadão, depois do referendo, ele teve sim o seu direito cassado. Ele hoje, o governo, quando viu que perdeu o referendo, ele de uma forma covarde, ele criou um obstáculo na lei, nesse requisito que é apenas a fundamentação, e passou a ser o seguinte, chega eu e o Pellegrino lá. Aí eu digo, a necessidade comprovada, veja como é que ela é subjetiva. Chega eu e ele, eu digo, eu quero uma arma porque eu moro numa fazenda. Ele fala a mesma coisa. Aí o delegado olha para o Pellegrino e fala, não, eu vou, para você, eu vou conceder. Para mim, ele nega. O objetivo é o mesmo. As nossas pretensões são as mesmas. Por que ele negou para mim e concedeu para ele? É esta subjetividade que nós queremos retirar do Estatuto. Agora, se você não tem antecedentes criminais, se você tem um curso de tiro, se você tem um atestado dizendo que você não é louco, você tem direito a comprar a arma para ter dentro da sua casa. O porte de armas, você tem que ser mais rigoroso. Vamos colocar o psicotécnico mais rigoroso, aumenta o prazo. Eu até acho uma ideia de você passar 3, 5 anos na posse da arma. Se você não tiver nenhum envolvimento, nenhuma ocorrência, não botou a arma na cintura e foi para o boteco, não botou a arma dentro do carro e foi trabalhar, se você não for pego com essa arma fora do domicílio, você não pode ter o porte. O porte, ele é concedido de forma excepcional para o cidadão, de forma excepcional, mas também não está proibido. O que nós estamos contra é essa forma que encontraram de tirar o direito do cidadão, porque a legislação foi desvirtuada e o escopo da lei certamente não é proibir que o cidadão não tenha direito a comprar a sua arma. Ele tem esse direito, está sendo tirado na mão grande e é contra isso que nós estamos sendo contra. Doutora Isabel. Eu quero aproveitar que o Major concordou com algo que eu disse para concordar parcialmente, surpreendentemente, com o deputado Fraga. Eu acho que tem 2 pontos que o deputado coloca, que ainda que eu discorde da solução que ele apresenta, mas o diagnóstico eu acho que faz muito sentido, que é, primeiro, essa questão da discricionariedade muito grande da Polícia Federal na ponta, né? Então, isso, de fato, o Estado se apresenta como uma coisa muito confusa, né? Quando você tem situações exatamente iguais, que numa superintendência da PF você consegue a arma, na outra não. Isso é tão ruim que a gente teve, nos últimos anos, um aumento gigantesco de armas cadastradas no Sigma, como CAC, de pessoas que não são CAC, que são os colecionadores, mais rápido. Só porque é mais rápido. É. E hoje é muito comum, você entra na internet e você tem pessoas que orientam isso. Você quer comprar uma arma, como escolher entre Sigma e Sinarme? E você fica olhando e fala, não tem a escolha. Porque né? no Exército são No os colecionadores. Final, os colecionadores, os atiradores e os caçadores. E na Polícia Federal né? é quem quer E na ter Polícia a- Federal, todo mundo que não
não é É militar chamado CAC. e nem os CACs, CAC. essas três situações que a gente falou, né? Então, hoje, você tem sites que orientam isso, que falam, olha, na PF aqui no Estado você não vai conseguir, então tenta no Estado um registro. Então, é uma desvirtuação, um desvirtuamento muito ruim do papel do Estado, né? Mas aí eu acho que tem um problema na solução. Né? A solução, para mim, não é, então, não ter que comprovar a necessidade. Eu acho que é ter mais clareza, uma coisa um pouco mais padronizada da PF como um todo acerca dessa necessidade. No mesmo sentido, deputado, eu acho muito interessante, acho muito importante quando o senhor fala, poxa, hoje venceu a licença, amanhã o cara é um criminoso. Né? O Estado também não pode fazer isso com a pessoa. Né? A pessoa tem que ter um prazo mínimo aí, ela tem que ter um aviso da PF, oi, vai vencer seu pote, enfim, tem estruturas que o Estado pode utilizar no sentido de que a pessoa não vire um criminoso de um dia para o outro, né? Porque muitas vezes a pessoa sequer sabe que tem as penas e que vai estar sendo um criminoso no dia seguinte, que a coisa vencer. Então, de fato, isso também me parece que é uma coisa que tem que ser revista, tem que reorganizar. Com relação à Polícia Federal, eu acho que tem uma coisa que é a falta de capilaridade dela, é um fato, de verdade, e hoje a Polícia Federal já tem convênio com vários estados relacionados ao SINARME, no sentido do cadastramento das armas apreendidas, que pela lei deveria ser feito pela própria PF, né? A polícia apreende, avisa a PF cadastra no sistema, né? Mas às vezes a PF não dá conta de fazer isso. O estado de São Paulo, por exemplo, é um dos estados em que a PF já tem um convênio. Talvez pensar convênios com grande controle da PF, para a gente não voltar naquela situação em que cada estado passa a ter a sua política de armas, porque isso a gente já viu que não é legal, né? Mas que a PF, tendo controle, possa, de fato, fazer parceria com esses estados é importante. Mas acho que, por fim, a última coisa que me parece que é muito relevante no que a gente vem falando, mas voltando um pouquinho para a fala do deputado Nelson Pellegrino, é a ideia de que a gente não tem hoje, não teve no país, mesmo com o Estatuto do Desarmamento, uma política mais fechada de controle de armas, né? E acho que o que o senhor traz é muito importante, deputado. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter apreensão de arma, quase nenhuma polícia do país vai olhar de onde essa arma veio. É só dali para frente. A gente vai lá indiciar a pessoa que estava com a arma, a gente vai processar a pessoa que estava com a arma, e não há nenhuma preocupação no país de nenhuma polícia em rastrear essa arma para trás. Inclusive, para poder dizer, como os órgãos de pesquisa independentes dizem, e deputado, eles dizem porque o Estado não está dizendo. Né? Porque tem pesquisa que a gente faz, porque o Estado não faz, devia fazer. Concordo. E a gente está lá suprindo essa carência de dados, muitas vezes. Né? E aí a gente tem as pesquisas que, como já citado pelo deputado, vão mostrar que, olha, muitas vezes são armas que são extraviadas de uma situação legal para uma situação de ilegalidade. A própria CPI de armas daqui do Congresso Nacional do Rio de Janeiro, também a de lá, vão apontar, por exemplo, que as empresas de segurança privada são o segundo alimentador do mercado ilegal. O segundo principal alimentador do mercado ilegal de armas são empresas de segurança privada. Inclusive, né? Qual é a política fechada de controle de armas que a gente tem que está olhando para isso? Né? Eu, recentemente, fiz pesquisa de armas em um estado do nordeste do país. Né? Eu peguei todas as armas apreendidas num período de ano e meio, eram 9.000 armas, e eu rastrei uma por uma. Foi um trabalho do inferno, eu tenho que te dizer que foi muito chato de fazer a parte, o dia a dia disso. Não, né? O que tinha número, né, deputado? E aí você vai olhar e você vai identificando, tinha empresa de segurança que num período de 1 ano e meio, 30 das armas apreendidas pela polícia, o número é irrisório, deputado, mas só no sentido da gente projetar isso, eram de uma mesma empresa de segurança privada. E a Polícia do Estado sequer tinha se dado conta de que, poxa, tem algum galho acontecendo ali com aquela empresa, né? A gente precisa olhar para isso. Então, esse eu acho que é um olhar importante também. Quer dizer, ao invés de pensar numa fragilização do que já foi construído até agora, né, em compor essa política de controle de um jeito mais eficiente. Bom, o Leonardo Diniz Barbosa, ele faz uma outra participação, ele diz que 10 pessoas que conheço, inclusive minha irmã, tiveram as casas invadidas e alguns foram agredidos. Se tivessem armas, eram menos bandidos no mercado e mais bandidos na cova. O Eric, ele diz, respeitem a vontade do povo que se manifestou através do referendo de 2005. O Luiz Henrique Vitório, ele nos avisa que o projeto do deputado Peninha só libera as armas curtas, que as armas longas vão ficar para o ano que vem, que isso já foi decidido. Isso ainda está sendo discutido. Então, Quem isso ainda decidiu? está sendo... Os internautas devem ter sido eles.
Gente. O Edemir dos Santos diz que tem que desarmar os bandidos e armar a população. No Brasil é o contrário. E a gente está terminando o nosso tempo. Eu queria dar 1 minuto para cada um dos nossos convidados fazer suas considerações finais. Eu ia começar a falar, deputado Nelson Pellegrino. Não, primeiro, eu acho que esse é um tema polêmico. Eu acho que a população precisamos abrir essa discussão no país, certo? Se for o caso, temos que fazer um novo plebiscito, uma nova consulta popular. Eu defendo isso. Nós devemos fazer uma nova consulta popular, um amplo debate, discussão sobre essa questão, com todas as informações necessárias. Continuo, no meu ponto de vista, de que eu acho que o caminho da segurança não é esse. O caminho da segurança é tirar a arma da mão do bandido, impedir que essas armas entrem no país, melhorar a segurança do Estado para com o cidadão, mas continuo, com o meu ponto de vista, que todas as estatísticas, todos os estudos que chegou ao meu conhecimento demonstram que a arma na mão do cidadão comum é uma falsa ilusão de segurança, mas acaba em tragédia na maioria dos casos. Essa é uma estatística, esses são estudos. Os estudos mostram que o cidadão comum, mesmo ele tomando curso de tiro, eu digo isso porque já tomei, ele não está suficientemente adestrado, ele não está suficientemente condicionado, numa situação de risco, ele reagir à altura. Em 10 situações, 9 ele é surpreendido, e uma ele acaba. Então eu quero não dar os 10% de possibilidade, eu quero dar os 90% de possibilidade de você sobreviver. Deputado Mas Fraga. o tema é complexo, portanto, na minha opinião, eu acho que não deveria mudar a legislação sem fazer um amplo debate com o país e fazer uma nova consulta pública. Eu defendo o direito do cidadão de escolha. Quando nós criamos a frente contra o desarmamento, é porque nós entendemos que um cidadão armado dentro da sua própria casa, ele vai intimidar e vai criar medidas inibidoras para o marginal. A arma, ela é um instrumento de defesa, em alguns casos, e é evidente que nós temos que dar ênfase maior, é que quando existe o ânimo de matar, se mata com revólver, se mata com facada, com pedradas, enforcado, de todas as maneiras. Portanto, não é escolher como vilã a arma de fogo que nós vamos resolver o problema da violência no país. O país precisa, para combater a violência, políticas públicas. Não adianta ficar só culpando a polícia, dizer que tiramos arma do mercado. Não. O Estatuto, quando foi vendido para a população, foi vendido como solução da violência. E, ao contrário, eu discordo das pesquisas e das estatísticas. Em todos os casos, houve um crescimento. Houve um crescimento da violência e o país hoje não suporta mais o patamar que existe, que está vivendo. Ou seja, ou o bandido passa a ter a certeza que dentro da sua casa não tem arma e ele vai invadir, ou então ele pelo menos tem que ter o benefício da dúvida. Se eu entrar ali, eu vou levar um tiro. Então não vou entrar. É o mesmo processo do carro antigamente, quando tinha trancas, né? Lembra disso? O bandido olhava um carro que tinha tranca, opa, esse eu não vou levar. Mas o que não tinha tranca, ele levava. E eu encerro perguntando. Pergunte para o bandido. Aquela casa do Pellegrino não tem arma. A do Fraga tem arma. Qual é que ele vai invadir? Vai ser a sua. Major Aguiar, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a TV Câmara me concedeu de estar aqui discutindo nesse debate de alto nível. E primeiro eu queria rebater a professora Isabel quando a gente fala da tendência da curva dos homicídios. Eu já vi várias pessoas defendendo isso, cada um com um número. Eu já ouvi 20 mil, 40 mil, 120 mil e hoje foram 134 mil. Então acho que não há dados suficientes para dizer que o Estatuto do Desarmamento que corrigiu essa curva. Até porque a gente tem subnotificação, no ano de 2003 para 2004, mais de 10 mil homicídios não foram registrados, de acordo com alguns estudos. O Ministério da Saúde não registrou esses homicídios. Então a redução que a gente teve, o Estatuto efetivamente só começou a funcionar em 2004, não daria tempo daquela queda ser resultado da efetiva aplicação do Estatuto, entre outras coisas. Então eu acho que o Estatuto não teve esse efeito e é uma política que infelizmente não funcionou. E além de não ter funcionado, é uma medida que vai de encontro com a vontade popular. E se nós vivemos num país democrático, nós precisamos respeitar a vontade do povo. Se o povo, num processo democrático, escolheu o direito de comprar uma arma, de ter em sua posse uma arma, a gente tem que respeitar isso. E ressaltar que toda vez que o Estado tenta tirar do cidadão o direito de defesa, ele está buscando algum plano de subjugar aquela população. Por isso que nos Estados Unidos é um direito constitucional. Doutora Isabel, por favor. Me parece que, enfim,
Eu acho que eu tenho posições muito claras sobre isso. Eu acho que houve sim um respeito ao resultado do referendo. Hoje existe essa possibilidade, como a gente viu, como você apresentou no início, inclusive o aumento do número de armas de fogo ultimamente tem sido bastante grande, o número de licenças é muito grande. Então acho que é meio falacioso dizer que não pode ter. Pode, observar os requisitos legais, como com qualquer outra coisa. Eu posso ter carro, observar os requisitos legais, eu posso, né, tem uma questão que existem requisitos, é assim que a vida funciona no Estado de Direito. E no Estado de Direito, democrático principalmente, eu acho que também tem uma coisa que é importante, que é, muitas vezes, a gente tem uma flexibilização do direito individual em prol do interesse coletivo, né? E acho que os dados de pesquisas sérias e que têm embasamento, que têm metodologias que são, de alguma forma, disponibilizadas, testadas, etc., eles vão mostrando, sim, que, de alguma forma, a gente foi um fator minimizador da tendência de crescimento e que economizou vidas. Isso, para mim, é muito, muito fundamental. Mas acho que o mais fundamental de estudo, que eu falei ao longo e que acho que é o mais importante para mim, é assim, quem tem que ter arma é a polícia. É a polícia que tem que estar bem equipada. É a polícia que tem que estar bem treinada. É a polícia que tem que estar forte o suficiente para conseguir atuar na prevenção, na pronta resposta e na investigação. Enquanto a gente não tiver isso, a gente está vendendo fumaça. A gente está, sim, estimulando um cenário que é um cenário de aumento de violência, vendendo isso como se não fosse acontecer, mas vai acontecer, e continuando a olhar para o lado errado. O lado certo é pensar políticas de segurança pública baseadas em evidências e mais efetivas. Muito obrigada. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página ou pelo YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Viva a